Fococomunicação é o estudo dos processos de comunicação dentro das manifestações populares. Então pode ser através de músicas, de dança, de desenhos, da fé religiosa, de cordel. São instrumentos que podem ser orais, gestuais ou através de imagens mesmo, né? Fococomunicação é a comunicação das classes subalternas, é a expressão cultural das classes populares. Ou seja, a maneira através da qual o povo se utiliza para se expressar publicamente. A fococomunicação é uma teoria desenvolvida e introduzida no Brasil por Luiz Beltrão. Ela trata da comunicação ao nível das comunidades populares. E os estudos da fococomunicação hoje incluem também a relação das comunicações ao nível populares com a comunicação transmitida pela mídia. O professor Luiz Beltrão se deu conta de que, da mesma maneira que a teoria funcionalista norte-americana identifica dois conceitos básicos, que são o líder de opinião, né, dentro de grupos, e, por outro lado, o fato de que a comunicação ela não se dá diretamente de um emissor para um receptor final, mas ela cria cadeias de recepção e de retransmissão, ou seja, um mesmo receptor, num primeiro momento, ele se torna um novo emissor num segundo momento. É o caso típico da comunicação de massa. Luiz Beltrão, jornalista, professor da Universidade da PUC de Pernambuco, ele criou essa área de pesquisa e escreveu sua tese de doutoramento sobre o tema Fococomunicação, a comunicação das classes populares. O primeiro artigo que ele escreveu sobre o tema foi um estudo sobre o ex-voto. O ex-voto é o pagamento da promessa que ele vai se comunicar com o santo oferecendo aquele ex-voto como um pagamento da promessa a nível simbólico, né? O Luiz Beltrão é o criador da fococomunicação enquanto disciplina acadêmica. Ele, nos anos 60, era um jornalista atuante na imprensa do Recife e, como repórter, ele foi cobrir muitas vezes acontecimentos que ocorriam nas periferias. E foi cobrindo as favelas, observando os poetas populares, os produtores de literatura de cordel, os brincantes do Bumba Meu Boi e outros acontecimentos dessa natureza. Ele fazia reportagem no Diário de Pernambuco. E, em seguida, ele começou a sistematizar esse conhecimento acumulado na reportagem e gerou, portanto, uma tese de doutorado que ele defendeu em 1967 na Universidade de Brasília, que foi um marco nos estudos de comunicação do Brasil. Desde 1964, quando Luiz Beltrão defendeu a tese de doutorado, a primeira tese de doutorado no Brasil sobre comunicação social na Universidade de Brasília, a sua tese estava inédita até 2 anos atrás. A Melhoramentos havia publicado uma parte dessa pesquisa, mas numa época, no Brasil ainda sob ditadura, houve algumas pressões, a editora entendeu que poderia haver problemas de censura com parte do texto teórico publicado e abandonou a ideia. Mas a tese, lá de 64, 67, nunca havia sido editada. E nós, então, dentro da coleção de livros de comunicação do nosso programa de pós-graduação em comunicação social da PUC, nós publicamos, então, o texto. A grande importância da fococomunicação é justamente essa questão levantada por Luiz Beltrão, quando ele percebe que entre a recepção dos conteúdos dos meios de comunicação de massa e as camadas populares, existia um denso campo de mediações. E aí Luiz Beltrão percebeu que essa recepção não era um processo passivo, como se falava, se dizia na época. E ele percebeu isso de forma muito brilhante, e aí ele construiu a teoria da fococomunicação nessa concepção. Então, Luiz Beltrão percebe que nessas mediações entre a recepção dos conteúdos dos meios de comunicação de massa e os produtores da cultura popular, havia uma série de interferências, série de recomposição e de construção de novos sentidos. Então, Luiz Beltrão dá essa ideia e aí constrói a teoria da fococomunicação. A partir dessa perspectiva, o Luiz Beltrão se deu conta de que em comunidades mais isoladas, a mídia de massa ela não chega diretamente às comunidades, ela vem mediada por uma série de outros agentes. É o caso tipo, por exemplo, do folheto de cordel, que foi um dos primeiros exemplos que ele estudou, né? Quer dizer, casos da política, situações vividas em determinado momento, nós podemos falar da seca aqui no Rio Grande do Sul,
esses fatos são retrabalhados por essa liderança intermediária, que recolhe a narrativa ou o próprio acontecimento numa sociedade mais ampla, mais complexa, mais massificada e traduz em termos, numa linguagem que possa ser compreendida pelas comunidades mais fechadas, mais isoladas. Então, a partir desse princípio, basicamente, o professor Luiz Beltrão idealizou o que ele chamou, então, de folcocomunicação. Seria aquela comunicação popular, aquela comunicação vinculada a todos aqueles grupos, segmentos na sociedade rural ou na sociedade urbana que não vivenciam de maneira direta ou de maneira plena a comunicação de massa tal como nós a entendemos hoje. Quando a gente diz que a Folcom, ela estuda os aspectos comunicacionais das classes populares, nós estamos dizendo que ela estuda o folclore e vai enfocar nele o aspecto da comunicação. Pode estudar também as manifestações das classes populares urbanas ou rurais, mas enfocando o processo comunicacional. A ênfase que se dá aí não é a parte cultural, mas sim aos processos de comunicação. A fococomunicação é a comunicação através dos processos e das expressões populares. E o folclore é a manifestação em si. Então, enquanto um é o próprio conhecimento, o outro é o processo comunicativo desse conhecimento. Se a fococomunicação estuda onde as comunidades se comunicam e como elas se comunicam, é exatamente no folclore e na cultura que está o nosso objeto de estudos. A folcomunicação não é folclore, né? O folclore é um conceito de comunicação popular tradicional, muito mais amplo, enquanto a folcomunicação se ocupa exclusivamente das manifestações relativas à comunicação ocorrentes no folclore e na relação dessas manifestações tradicionais com os meios de comunicação de massa. Eu diria que o folclore é a matéria-prima da folcomunicação, né? Quer dizer, o folclore é uma ciência que estuda os fatos da cultura popular. A folcomunicação estuda esta cultura popular sob o seu aspecto comunicacional. Quer dizer, eu não quero estudar como é que um elemento folclórico, uma manifestação folclórica evoluiu. Eu quero saber como é que ela se comunicou com a comunidade, como é que ela se transformou no que toca à comunicação. Talvez o principal pesquisador da área seja o professor Roberto Benjamin, que é considerado o discípulo, vamos dizer, principal de Luiz Beltrão. Os seus continuadores na pesquisa, pela ordem direta, é o professor Roberto Benjamin, da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Depois temos o Oswaldo Tegueiro, da Universidade Federal da Paraíba. Meu primeiro trabalho na área da folcomunicação foi com os folhetos populares. Meu trabalho se chama Folhetos Populares Intermediários na comunicação. Eu tenho trabalhado com várias outras manifestações da folcomunicação, recentemente também com lendas, com mitos, lendas, a relação, inclusive, dos mitos e das lendas urbanas, inclusive através da relação da circulação das lendas entre a internet e os meios populares. No caso dos ex-votos, eu estou me dedicando mais detidamente ao caso da performance na entrega dos ex-votos, mais do que o ex-voto como um objeto material. Pela teoria da comunicação é que eu cheguei daí à folcomunicação, muito especialmente a partir daquele que foi e é o principal discípulo do professor Luiz Beltrão, que é o professor José Marques de Mello. Eu acompanho a trajetória de Luiz Beltrão, fui aluno dele e venho, digamos, tratando de disseminar a teoria da folcomunicação nas minhas aulas de teoria da comunicação. O pesquisador tem que tomar cuidado para não confundir cultura popular, folclore e folcocomunicação, né? Então, é importante que ele entenda bem o que é folclore, bem o que é cultura popular, e aí a folcocomunicação que vai abarcar a comunicação nesses processos. Então, tem que tomar cuidado com esses conceitos e tomar cuidado também para não fazer uma pesquisa que seja antropológica e não comunicacional. O pesquisador que vem do campo de folclore,
né, para apresentar um trabalho na nossa área da folclomunicação, ele tende a fazer a descrição do fato da cultura popular. Nós não estamos preocupados com isso na folclomunicação. Vamos dar um exemplo assim. Se eu ainda tenho hoje um boi, né, um terno de reis, um boi, né, ou de mamão, uma coisa assim, como é que isso é recebido por parte das comunidades onde esse grupo remanesce? Esta parte comunicacional é que nos interessa na folclomunicação. Em relação à folclomunicação, né, o folclore e a cultura popular, eles são a matéria-prima sobre a qual a gente se debruça para estudar. Se eu tomar do ponto de vista do folclore e da cultura popular, né, a folclomunicação é um campo de estudo dentro desse espaço enorme que é o campo do folclore. Quando a gente trabalha com a folclomunicação, a gente tem que utilizar, em parte, métodos qualitativos e as recomendações são as recomendações comuns à pesquisa etnográfica. Mas a metodologia de pesquisa pode também adotar materiais quantitativos por iniciativa da Cátedra Unesco. Nós fizemos um trabalho em folclomunicação na área de jornalismo comparado, focalizando a cobertura que a mídia impressa faz do carnaval. Mas podemos também verificar, digamos, produções fílmicas, como, por exemplo, o Alta Compadecida. Na verdade, é uma peça do teatro erudito produzida por Ariano Suassuna e recodificada em linguagem midiática por Guel Arraes na Rede Globo de televisão. A minissérie Hoje é Dia de Maria. Ela é toda trabalhada em cima de expressões populares, né? Músicas, cantigas, né? Vestimentas, crenças. E não só a folccomunicação brasileira, mas a folccomunicação universal. Nessa minissérie, eles trazem elementos de conhecimentos populares, né, de folclore universal. Eles se apropriam disso e transformam essas expressões num produto midiático. Hoje é Dia de Maria, da Rede Globo Televisão, que é realmente um processo de reelaboração foco midiático, que são os produtos da cultura popular trabalhada no sentido do meio televisão, e as estratégicas são estratégicas do que Beltrão percebeu nos anos 60, que hoje está sendo reatualizada, retrabalhada pela mídia, no caso de Hoje é Dia de Maria. Nós vemos na produção, nas produções midiáticas, muitas referências da comunicação folclórica, né, da Folccom, estampadas aí nos produtos, e as pessoas acham que não. Muitas lendas, muitos contos, muitos tipos que são construídos pela Folccomunicação estão lá. Então, por exemplo, né, são usadas figuras, sereias para vender carro. São usadas personagens como Saci Pererê para vender algum outro produto ligado a coisas quentes, né? Agora, por exemplo, recentemente, a Kibon lançou sorvetes ligados às tentações, aos 7 pecados capitais. E sempre os personagens dessa propaganda remetem a crenças, a mitos populares. Então, quando eu retomo esses mitos para vender um produto hoje, com uma roupa nova, na verdade eu estou retomando o processo de folccomunicação tradicional e atualizando para a mídia hoje, né? Da mesma forma acontece com o jornalismo. Então, quando eu vou contar uma história, né? Quando eu trabalho com questões ligadas à recuperação da memória, quando eu vou contar a história de um bairro ou notícias que estejam vinculadas a algum fato extraordinário, eu não consigo dar conta daquela matéria, daquele assunto, se eu não tenho esse conhecimento. Há um tempo atrás, saiu na mídia várias matérias sobre o ET de Varginha. E os jornalistas cobriram das mais variadas formas, né? Como o ET apareceu, como era o ET, a descrição do ET. Então,
tudo isso, na verdade, foi em cima de um personagem de folk comunicação urbana. A gente tem que ver que assim, a folk comunicação não é só coisa antiga. Então é coisa atual, então é o conhecimento popular atual. Então você fazer jornalismo sem